Então, pessoal, beleza? Estou aqui novamente para falar de mais uma notícia aqui, comentar mais uma notícia aqui do site de notícias do STJ. Mas antes eu queria falar para vocês que o nosso canal é dividido em três playlists. A primeira delas é Na Letra da Lei, que é a lei seca em vídeo e áudio. Vou deixar um card aqui no alto para quem quiser acessar. Também temos a playlist dos boletins de jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a jurisprudência administrativa, né, do TCU, no mesmo formato na letra da lei, em vídeo e áudio, são os enunciados de súmula. Também vou deixar aqui o vídeo aqui no alto o cardzinho aqui no alto do vídeo, vai aparecer para vocês. E a terceira playlist é analisando julgados, né? Que é a playlist da qual esse vídeo faz parte. Que também vou deixar o cardzinho aqui para quem quiser ver outros vídeos dessas análises dessas notícias. Também vou deixar aqui, vou deixar aqui embaixo no vídeo o link dessa notícia que a gente vai comentar agora. Eu vou comentar agora. Também queria pedir para deixar o like e quem não é inscrito se inscrever. E vamos ver aqui, essa decisão, essa notícia é do dia 8 de setembro de 2020 e corresponde ao RESP número 1.758.858. Então nossa dinâmica é aquela, né? Vou fazer uma leitura aqui e depois a gente faz uma breve análise da notícia. Embargos de terceiro não se destinam a contestar protesto contra a alienação de imóvel. Ainda que se admita o registro de protesto contra a alienação de bens na matrícula do imóvel, para dar publicidade ao fato de que alguém pode ter direitos sobre ele, a decisão judicial que autoriza o protesto não produz, de forma concreta, efeitos positivos ou negativos sobre direitos de terceiros interessados. Por isso, na hipótese de protesto contra a alienação de imóveis, não são cabíveis embargos de terceiro para contestar lançamento da informação no registro imobiliário, por ausência de um de seus pressupostos básicos, a determinação judicial de apreensão do bem. O entendimento foi fixado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, ao manter acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que rejeitou embargos de terceiro opostos com o objetivo de cancelar o protesto contra a alienação de um imóvel. Os embargos foram apresentados por uma empresa sob a alegação de que o protesto impedia de registrar o bem em seu nome. A relatora do caso, a ministra Nancy Andrighi, afirmou que a recusa de registrar o imóvel em nome da empresa não está no âmbito do oficial de cartório e não decorre de decisão judicial que deferiu o pedido de averbação do protesto na matrícula imobiliária. Mero ato de publicidade, que não afeta a posse ou a propriedade de terceiro alheio ao procedimento. Segundo a ministra, a decisão sobre o protesto não configura apreensão judicial passível de ser reformada por meio de embargo de terceiro. O juiz de primeira instância extinguiu os embargos sob o fundamento de ausência de interesse processual no seu ajuizamento. A sentença foi mantida pelo TJSP. Nenhuma influência. No recurso especial, a empresa afirmou que o seu direito de posse e de propriedade sobre o imóvel estaria embaraçado pela averbação do protesto, situação que a impediria de obter o registro. Segundo a sociedade, não sendo parte no processo que originou o protesto contra a alienação do imóvel, ela teria interesse na oposição dos embargos de terceiro. No entanto, a ministra Nancy Andrighi assinalou que o protesto por si só não é capaz de produzir qualquer influência sobre relações jurídicas próprias ou de terceiro.
situação que se mantém no caso de protestos que buscam a ressalva em relação a determinados direitos, como no caso do protesto contra a alienação de bens. Como o protesto não acrescenta nem diminui direitos do promovente ou de terceiro, a utilização contra a alienação de bens não terá o condão de obstar o respectivo negócio, tampouco anulá-lo, pois apenas torna inequívocos as ressalvas de protesto do protestante em relação ao negócio, bem como que esta alega. Simplesmente alega ter direitos sobre o bem ou motivos para anular eventual transação, declarou a ministra. Sem vantagem. De acordo com a relatora, o STJ entende que, no caso do protesto contra a alienação de bens imóveis, a publicação de edital pode não ser suficiente para garantir a efetiva publicidade, motivo pelo qual se estabeleceu que a averbação na matrícula do imóvel é mais eficaz. Nancy Andrighi ressaltou que a averbação do protesto contra a alienação na matrícula do imóvel não cumpre outro propósito senão de dar efetiva publicidade à manifestação de vontade do promovente, sem diminuir ou acrescentar direitos das partes interessadas, ou tampouco constituir efetivo óbice à negociação ou à escrituração da compra e venda. No caso dos autos, ela entendeu que os embargos de terceiro não são o procedimento adequado à satisfação da pretensão da empresa que deseja obter o registro da escritura de compra e venda. Por essa razão, a ocasional procedência do pedido formulado nos presentes embargos de terceiro não teria um condão de produzir nenhuma vantagem concreta, benefício moral ou econômico para a recorrente, razão pela qual é correta a conclusão do Tribunal de Origem pela ausência de interesse de agir, em decorrência da ausência do binômio utilidade-adequação, concluiu a ministra. Como eu já disse, esse é o RESP 1.758.858. Sempre eu recomendo aqui imensamente a leitura do acordo, mas vamos fazer aqui um comentáriozinho. Vamos ver aqui primeiro. Terceira turma, aqui, ó. Terceira turma trata de quê, né? A terceira turma está em que sessão, né? A terceira turma está na segunda sessão, que é de direito privado. É sempre bom a gente classificar isso, tá vendo? Terceira turma, direito privado, segunda sessão. Terceira turma, segunda sessão, direito privado. Então vamos lá, o que aconteceu, né? Foi feito um protesto. Esse protesto foi averbado no RI, no Registro de Imóveis, e foi embargado. Entrou com embargo de terceiro para tirar esse protesto. Porém, o que foi decidido? O Tribunal de São Paulo já havia decidido, e acabou que também foi decidido na mesma posição pelo STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi, que o protesto é apenas informativo. Então, o que, em resumo da história, né? O protesto, ela só leva a questão só leva uma informação ao registro de imóveis. O que acontecia? Antigamente esse protesto ele não era levado a registro, era só em edital. Era só em edital. Porém, concluiu-se, o próprio STJ concluiu que pelo o aspecto especial da questão registral de imóveis, seria prudente, seria mais eficaz, com o próprio relator da época, se eu não me engano foi em 1999, isso ali, final da década de 90, seria mais prudente não só a publicação editalícia do protesto, seria necessário para dar mais eficácia o registro, ser levado a registro esse protesto. Mas ele não deixa de ter caráter de publicidade. Ele não perdeu o caráter dele de publicidade. Ele não causa nenhum impedimento. O impedimento foi dado
pelo cartório, pelo registro de imóveis, que entendeu que não poderia ser feito. Mas não existe nenhuma constrição ao bem. Até mesmo, como eu já disse, ela tem meramente caráter de informação, de dar publicidade ao protesto. Pela peculiaridade que é o próprio RI, o próprio registro de imóveis, que tem todo um procedimento bem rigoroso, bem formal e próprio, né, do registro de imóveis. Então o que acontece? A verbação disso no registro de imóveis não é apenas informativo. É só para o terceiro ter conhecimento de que existe um protesto. Existe alguém reclamando. Até mesmo porque o protesto é um documento que não tem caráter impeditivo. E ela não teve contraditório no protesto. O protesto não existe contraditório no protesto. A Constituição vai ser somente via judicial. A Constituição vai ser somente via judicial. Essa sim é capaz de justificar o interesse no embargo de terceiro. Em resumo, já finalizando aqui, acho que não tem mais nada aqui para a gente analisar. Foi feito foi dado um protesto. O protesto foi levado no RI, no registro de imóveis, e a pessoa proprietária se achou, entrou com embargo de terceiro, dizendo que não participou da relação que originou o protesto, mas o entendimento do Tribunal de São Paulo e o entendimento do STJ foi o seguinte: o protesto ele decorreu de uma ação judicial, sim, realmente, porém ele não causa nenhuma restrição imóvel, ele pode ser vendido. Ele só trouxe uma informação, o registro no RI, na matrícula do imóvel, só está trazendo a informação de que existe um protesto em relação àquele imóvel. Esse protesto, esse registro é apenas informativo, ele não impede de nenhuma negociação com relação ao imóvel. Ele não é impeditivo, é apenas para publicidade, até mesmo porque esse protesto não houve o contraditório da pessoa que entrou com o embargo, né? Que ela justificou até o embargo em relação a essa falta de ter participado desse contraditório. Então é isso, pessoal, né? Bem simples, bem tranquilo. O entendimento do TJSP foi o mesmo do STJ, foi o mesmo do TJSP, mantendo aí a falta de interesse de agir da embargante. Então, finalizou. Eu vou pedir para quem não deixou o like, deixar o like no vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva. Vou deixar aqui um link dessa notícia também aqui embaixo. Quem quiser comentar também pode deixar comentários aí na descrição do vídeo. E aqui em cima eu vou deixar um card do último vídeo nosso aqui publicado dessa playlist Analisando Julgados. Então é isso, pessoal, até uma próxima análise aí, muito obrigado e fui!